Gente, o nome da pregação de hoje é A Falsa Religião, ou Como Identificar uma Falsa Religião. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e vendo um publicano chamado Levi, esse Levi é Mateus, que é um dos apóstolos. Sentado na coleteria, disse-lhe, segue-me. Ele, o publicano, era aquele cara que cobrava impostos e que e era um pária, porque ele era considerado um traidor em Israel. Verso 28, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa, e estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas criticavam. Os fariseus e escribas eram a elite da sociedade religiosa e judaica, como de fato ela era religiosa. Era uma sociedade extremamente religiosa, a religião pautava a sociedade. E esses fariseus e os escribas, eles eram ali, faziam parte dessa elite da religião e da sociedade. Fariseu significa santo. Era um grupo, uma seita dentro do judaísmo que levava muito a sério a sua religião. E os escribas eram doutores da lei, aqueles que escreviam, que faziam parte ali dessa liderança intelectual e religiosa de Israel. Os fariseus e os escribas criticavam os discípulos perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, os saudáveis, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. E disseram-lhe, os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações. Tá? Essas duas histórias na sua Bíblia aí, eu sei que está dividido, mas é a mesma história ainda. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. O que eu vou ler aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Verso 33, disseram-lhe, os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Jesus lhes respondeu, acaso podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola, ninguém toma um pedaço de roupa nova para o costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço da roupa nova não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, o recipiente de couro se perderá. Já vou explicar isso já. E hoje, com certeza, é um daqueles dias que você tem que tirar a sandália dos seus pés para ouvir a pregação. Toda a pregação é sagrada, mas hoje eu vou falar especificamente do Evangelho. A mensagem do Evangelho. E é aquilo que todo ímpio precisa ouvir. E que você, cristão, precisa ouvir, ouvir e ouvir. Porque o Evangelho não é uma mensagem de introdução à fé cristã. O Evangelho é a mensagem da fé cristã. Eu conto essa história para vocês sempre, porque é a melhor que eu acho para explicar esse conceito de graça. Líderes estavam discutindo a diferença, a contribuição única que a fé cristã dava ao mundo. Há alguma coisa que existe apenas na fé cristã? E eles dizendo, a encarnação, não, existe em outras religiões. Valores morais sobre perdão, também existem em outras religiões. Até que C.S. Lewis entrou, qual é o debate? Qual é a contribuição única da fé cristã? Que só existe na fé cristã e não existe mais nenhuma outra religião. E ele respondeu sem titubear. Mas isso é fácil. É a graça. Não existe em lugar nenhum. A graça é o decreto divino de que todo aquele que crê será salvo. De que nós seremos salvos não por aquilo que fazemos, não pela obediência da lei, não pela nossa própria bondade, pelos nossos feitos. Mas que seremos salvos pelos méritos de Cristo, ao crermos que Ele foi suficiente para pagar os nossos pecados. Isso não existe em religião nenhuma do mundo. Nenhuma. Todas as religiões têm as suas variações, têm os seus caminhos, mas todos os caminhos levam ao mesmo destino, que o homem só será salvo se ele for bom. A fé cristã é o contrário. Você é salvo para daí ser bom. Você tem variações das religiões do que é ser bom. Por um católico pode significar ser bom, fazer orações a Maria. Vir de São Paulo fazendo uma romaria até Aparecida. Para um muçulmano, ir a Meca, fazer 3 orações voltadas para Meca, clamando por Alá.
pode mudar, ter as suas variações, mas em essência, todas as outras religiões são idênticas. Todas as religiões do mundo prometem salvação apenas ao homem bom. Você que está aqui na igreja, você não lembra que você pensava exatamente assim? Que você seria salvo se você fosse bom? Mas ninguém é bom o bastante para ser salvo. Está vendo? O próprio pensamento humano natural é o pensamento da justificação pelas obras, de que o homem bom será salvo. Mas a Bíblia diz, não existem esses homens bons. Todos se tornaram pecadores, todos são pecadores e carecem da justiça de Deus, da glória de Deus e merecem ir para o inferno. Não existe o que a graça anuncia, o cristianismo genuíno anuncia, não existe em nenhuma religião do mundo. Só Jesus prometeu salvação a pecadores. E por isso, só Ele pode salvar. Todas as outras religiões do mundo prometem salvação a homens bons e por isso não salvam ninguém, porque não existem homens bons. É sobre isto que essa história de hoje está tratando. Da graça de Deus, que até o pior pária da sociedade, até aquele homem, que até os homens podres dizem, esse aí não. Até esse pode ser salvo, porque é isso que era um publicano. Duas perguntas são feitas aqui. Eles perguntam, por que Jesus come com ladrões? Segundo, por que Jesus não jejua? Por que Jesus e os discípulos não jejuam? Os fariseus estavam acusando Jesus de ser mundano, de que Jesus não praticava genuína religião. Jesus retruca dizendo que eles não praticavam genuína religião. Meus irmãos, esses fariseus e escribas, eles tinham a Bíblia certa, o templo certo, os sacerdotes certos e praticavam falsa religião, porque é isso que define a falsa religião. Esse é o fundamento de toda a falsa religião, inclusive do falso cristianismo. Que você é salvo pela sua bondade. Vou lhe dar um exemplo de como que muitos crentes são falsos, não são cristãos. Guilherme de Pádua morreu esses dias. Eu não estou dizendo que ele é salvo, eu não conheço, eu não vi a evidência se ele de fato se converteu, não conheço, para isso eu teria que andar com ele. A evidência da salvação são as obras, eu não vi. Mas as pessoas, muitos outros crentes, também não viram. Também não viram, mas eles disseram, não, ele não pode ter sido salvo. Ele não pode. Por que não? Por que não? Não, porque o que ele fez foi muito feio. John Bradford, ao ver um bandido condenado que deveria ser morto na forca, ao ver esse bandido indo para a forca, disse, aí vai John Bradford, se não fosse a graça de Deus. Se você acha que o pior dos pecadores não pode ser salvo, você não entendeu a graça de Deus e você não sabe quem você é. Você não se conhece. Você não se conhece. Você e eu não fizemos coisas piores porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos segurou. O crente, o cristianismo de verdade é definido aqui. Esse é o fundamento do cristianismo. Somos salvos pela graça. Somos podres. Nascemos podres. Perdidos, depravados, malignos, indignos da salvação. Todos nós, sem exceção. Mas Cristo Jesus veio ao mundo salvar o perdido, o pecador. E todo aquele que nele crê, não importa se você foi para a cadeia, não importa se você adulterou, todo aquele que se arrepender de seus pecados e crer, será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que está sendo pregado aqui. E é isso que eu vou pregar para vocês. Primeiro, o mundo é dividido entre pecadores impenitentes e pecadores arrependidos. Impenitentes é o contrário de arrependido. Ou seja, impenitente, que não tem penitência, que não se arrepende. Jesus é questionado, por que você come com pecadores? E aí Jesus diz assim, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de mim. E Jesus usa então a figura da saúde e doença para retratar justiça e injustiça. Para Jesus, o saudável é o justo, o doente é o pecador. Jesus então diz, eu como com pecador porque os justos não precisam de mim. É isso mesmo que Jesus está querendo dizer? Que existe um tipo de gente que é justa por si só e que não precisa dele? Você acha que é isso mesmo que ele está dizendo? Sendo que em toda a Escritura nós vemos o oposto? Sendo que o próprio Cristo disse em várias e várias vezes que todos são pecadores?
Você acha que é isso mesmo que ele está dizendo? Que existe um grupo que é bom e que não precisa do perdão de pecados oferecido por Cristo Jesus, da salvação de Jesus Cristo? Não, não é isso que ele está dizendo. Não é isso. Jesus não está separando o mundo entre bons e maus. Jesus está separando o mundo assim, entre maus que sabem que são maus e entre maus que não sabem que são maus. E no caso, são os fariseus. Eles eram maus, eles eram tão maus que eles mataram Cristo Jesus. Mas eles não acreditavam que eram maus, que eram escravos do pecado. Jesus Cristo um dia disse para os judeus: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Eles retrucaram: nunca fomos escravos de ninguém. Naquele exato instante, eles eram escravos de Roma. Eles foram escravos dos filisteus. Os filisteus os dominaram. Eles foram escravos da Síria, da Babilônia e de tantos outros. E eles disseram: nunca fomos escravos de ninguém. Nunca ninguém nos subjugou. Mentirosos. E Jesus nem falava disso, e falava do pecado. Eles eram escravos do pecado. Do pecado. Mas eles não reconheciam, nem mesmo que eram escravos de Roma. O mundo não está dividido em homens bons e maus. O mundo está dividido em homens maus que sabem que são maus e homens maus que pensam que são bons e por isso acham que não precisam de Jesus Cristo. É assim que Jesus está respondendo. É assim. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, Paulo diz, não há um justo sequer. Não há um justo. Todos se extraviaram. Todos, a uma, se fizeram inúteis. Seus pés são velozes para fazer o mal. É assim que a Escritura declara acerca de todos os homens, sem exceção. Sem exceção. Por que Jesus comeu com pecadores? Porque se ele fosse comer com santos, ele deveria comer sozinho. Segundo, esse texto nos fala de um sentimento profundo de que carecemos da misericórdia de Deus. Levi é Mateus, ele se torna apóstolo. O publicano era o pior dos piores na sociedade judaica. Um judeu teria mais paciência com uma prostituta do que com um publicano. E eu lhe explico. Naquela época, os homens não eram roubados na fonte como nós somos hoje. Você nem precisa se preocupar. O governo vai te roubar. Você comprou feijão, o imposto já está ali. O imposto de renda já é debitado. Você não tem como fugir. Naquela época, não havia tecnologia. Homens cobravam impostos. No caso em Israel, os publicanos, eles estavam a serviço do governo. Era um agente público. E os publicanos, via de regra, eram judeus. Eram judeus que serviam Roma. Um judeu, ele lia a sua Bíblia e via que Deus havia dito que, quando o Israel pecasse, outras nações iriam subjugar Israel. Eles já se viam debaixo de desgraça e de maldição e viam os romanos como uma desgraça pura. Aquele povo maligno, eles viam assim, aquele povo como um povo maligno, que agora está ali no seu território santo e dando ordem para eles. Como se não bastasse. Aí agora um judeu, um compatriota seu, um irmão seu, está servindo a essa corja. E muitas vezes não apenas isso, não apenas pegava os impostos e levava para Roma, como ainda pegava mais impostos para ficar com eles mesmos. Por isso, inúmeras e inúmeras vezes, você vai ver na Bíblia que publicano e pecador são sinônimos. Veja aqui, Lucas 7. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizeis, o povo dizia, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecador. Está vendo? Isso aqui, você vê inúmeras outras vezes na Escritura. Ah, ele está com publicano e pecador. Publicano e pecador era sinônimo. E publicano ainda vem em primeiro lugar aqui. Pense nisso, gente. Você é judeu, seu vizinho é judeu, você cresce com ele, ele solta pipa com você, você joga peão com ele, você brinca com ele, você joga bola com ele. Aí então, aos 20 anos, esse cara vem e bate na sua porta dizendo, eu vim cobrar seu imposto. Eu vim arrancar o seu dinheiro, eu vim levar para o Estado, aquele Estado maligno, opressor, romano. Eles tinham um ódio. E muitos desses publicanos eram ladrões. Muitos deles. Olha, um paralelo bem próximo. Eles não eram necessariamente políticos, mas você imagina
um cara que tem nos roubado sistematicamente, aparece ali, sei lá, de vermelho. Eu não quero nem, minha intenção nem é fazer piada, mas é exatamente isso. Exatamente isso. É algo bem próximo disso. Eles odiavam os publicanos. Jesus não apenas pega esse pária e vai comer na casa dele, mas faz dele um de seus apóstolos, de seus pastores. Meu Deus, que coisa, que coisa. Sabe, gente, eu vou piorar a história, vou contar uma história real, vou piorar a história. E se um pedófilo aparecesse ali e dissesse: pastor, você disse que não importa quão fundo a gente vá no pecado, que se a gente crer, a gente pode ser salvo. Essa mensagem vale para mim? Um pastor enfrentou esse dilema. Ele enfrentou. E foi macho bastante para dizer: sim. Sim. Na lei de Deus, esse pedófilo deveria ser morto. Deveria. E esse pastor cria nisso. Mas ele não pode matar, já que o Estado não fez, ele não poderia. Então, nesse estado caótico, ele fez o certo. E foi perseguido sistematicamente. Foi. E foi. Por crer na graça de Deus, que salva até um monstro como esse. E se Deus pode chamar para a sua equipe até monstros, até aquelas pessoas até aqueles judeus que eram podres, eles mataram Jesus. Até aqueles judeus podres diziam: esse aí é podre demais. Se tem jeito, até para esses, tem jeito para você, tem jeito para mim, tem jeito para qualquer um que foi fundo no pecado, que fez tudo aquilo que é errado, que traiu, que mentiu, que adulterou, que enganou, que roubou. Tem jeito para qualquer um. Não importa quão fundo você tenha ido no pecado. Se você se arrepender, o maior milagre de todos vai acontecer na sua alma: o novo nascimento. Que Deus vai fazer de você um novo ser. Porque essa é a mensagem do Evangelho. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a proposta do Evangelho. O Evangelho não é um acúmulo de regras apenas. Não, não é. O Evangelho é o anúncio de um milagre. De um milagre. Porque veja bem, o texto diz que, ouvindo Jesus, ele deixou tudo. Tudo. Ele abandonou tudo. A falsa religião é o homem tentando produzir um novo homem. São porquinhos tentando ensinar porquinhos a sentar à mesa. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é um milagre, literalmente. Que a salvação de um homem é um milagre. Daquela proporção do mar vermelho se abrindo, de água transformando em vinho. É isso. É isso. Veja, por exemplo, Jeremias. Deus dizendo: pode acaso o etíope é o negro, pode o etíope mudar a sua pele? Pode? O negro, tirando o Michael Jackson, pode o negro mudar a cor da pele? O que vocês acham? Não pode, não pode. Não dá. Aí ele continua: então poderíeis. Aí vocês poderiam fazer o bem. Se o negro pudesse mudar de pele, então vocês também poderiam mudar o comportamento de vocês, mas vocês não podem. Vocês não podem. É por isso que filosofia ou psicologia alguma pode mudar a essência do ser humano. Não pode. São porquinhos ensinando porquinhos a se comportar. Só o Evangelho anuncia mudança interior. Lembra quando Jesus vai falar de felicidade? Ele fala de um rio jorrando no interior da mulher samaritana. Isso é o Evangelho. Evangelho é um milagre. A profecia de Jeremias dizia que na nova aliança o coração de pedra seria transformado em coração de carne. É real isso, não é historinha, é real. Há uma mudança real em nosso interior. Real, real. Eu sei, eu creio nisso, porque quando eu me converti, foi exatamente isso. Essa é a percepção que eu tenho do que aconteceu comigo. Que eu fui para um culto, eu ouvi o Evangelho, eu criei no Evangelho, e aí eu voltei para casa e dia após dia eu falava: isso aqui não tem mais a ver comigo.
Ninguém falou para mim, você não pode andar com aquele cara lá mais. Aquele cara lá, ele não é boa companhia, não. Ele só fica falando besteira e falando para você ir para lugares errados. Ninguém me falou. Eu não me sentia bem mais. As conversas não me atraíam mais. Minha mãe e meus pais não falaram, olha, você tem que jogar fora isso aqui, isso aqui, isso aqui. Era uma coisa natural, porque a minha natureza foi mudada. Não é que não tenhamos mais tentações, mas é algo que muda por dentro. É literalmente, o nosso eu foi mudado, como Paulo diz. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. É real, é uma mudança real em nosso interior. Não é a religião cristã, a genuína religião cristã, não é um amontoado de regras, ensinando um porquinho como se sentar à mesa. A religião cristã genuína é a promessa de que o porco vai virar ovelha, se crer. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Terceiro. Um sentimento profundo de que precisamos dar misericórdia. Os fariseus falaram, por que o Senhor come com pecadores? E aí lá em Mateus 9, narra a mesma história com um detalhe a mais. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Eu não quero holocausto, eu quero misericórdia. Mas Deus mesmo instituiu o holocausto. Deus mesmo. Como então ele diz que não quer holocausto? O que Jesus está dizendo é o seguinte: o holocausto, que era um bezerro morto e queimado, e subia aquela fumaça como aroma agradável a Deus. Quando alguém ia trazer uma oferta, ele colocava a mão sobre o bezerro, dizendo com isso que o bezerro o substituía. Quem deveria morrer era o homem, era o ofertante, mas aquele bezerro morria no lugar dele. Então, aquele holocausto, cada bezerrinho que morria gritava, sem falar, a misericórdia de Deus. Que o homem deveria morrer, mas um cordeiro um dia iria retirar o pecado do mundo ao morrer por nós. Era isso que cada holocausto dizia. Cada holocausto gritava sem voz a misericórdia de Deus, a graça de Deus. O que Jesus está dizendo é que aqueles fariseus, eles não entenderam. Os rituais eram importantes no sentido de que apontavam para alguma coisa, e apontavam para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, para a bondade de Deus sobre pecadores que mereciam morrer e tostar do inferno, mas foram salvos pela misericórdia de Deus. Portanto, o que aqueles fariseus deveriam exercer era misericórdia em relação aos outros, porque eles não foram agraciados com misericórdia, eles não foram perdoados, poderiam então perdoar os outros ou não? Deveriam então ser misericordiosos com os outros ou não? Se eles estavam ali de pé pela graça de Deus, por que os outros que estavam lá fora não poderiam ser alcançados? Os fariseus, eles vão surgindo de alguns movimentos políticos e religiosos ao longo da história judaica. No 4º século a.C., Alexandre o Grande surge. Ele teve como tutor Aristóteles. E Alexandre o Grande foi dominando o mundo. E ele tinha como projeto levar a cultura grega para todo o mundo. Nesse sentido, vai surgindo o que é chamado de helenismo. O que era o helenismo? Era a mistura de elementos da cultura grega com a cultura dominada. Ele dominava Israel e aí então tentava incutir a sua cultura, seus deuses, ali na cultura judaica. Para as outras nações não havia muito problema, já era um povo cheio de sincretismo religioso, era um povo que tinha muitos deuses, acrescentar mais um não faria diferença. Não era o caso de Israel, que era monoteísta, tinha apenas um Deus e cria que apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Nesse sentido, essas misturas eram terríveis para um judeu, mas elas foram entrando. Houve principalmente nos judeus na diáspora, que eram os judeus que não estavam em Jerusalém, não estavam em Israel, mas haviam sido espalhados pelo mundo. Houve um judeu chamado Filo, que ele dizia que os escritos de Platão falavam a mesma coisa que a Escritura. Está vendo? Mostrando essa simbiose, essa mistura que estava ocorrendo. Então surgiam aí
esses helenistas, esses judeus helenistas, com vários e vários elementos da cultura grega associados à sua cultura judaica. Nesse contexto, vai surgindo os fariseus, que significam, a palavra fariseu significa santo, separado. Eles estavam se separando e dizendo, isso está errado. E isso teve uma influência política muito grande, que gerou os macabeus, a revolta dos macabeus, enfim. Nesse contexto todo, esse judeu, ele está olhando isso e está dizendo, está errado isso aí, vocês estão perdendo a nossa essência, vocês estão se misturando a outras culturas, nós não queremos fazer isso, nós somos santos. Fariseu significa santo, santo significa separado, e eles foram se separando disso. Mas se separaram tanto que se tornaram legalistas, sem misericórdia e sem amor. E eu vou fazer a aplicação aqui para nós agora. É uma vergonha o que a gente vê hoje. É uma mistura diabólica que a gente vê na igreja evangélica. Tem de tudo na igreja evangélica hoje. Tem de tudo que a gente vê na cultura moderna. Simone de Beauvoir está na igreja, que é o feminismo. Freud, Skinner, Watson, que é a psicologia, está na igreja. Karl Marx está na igreja. Tem de tudo. Às vezes é difícil achar Cristo, mas tem de tudo. A sensualidade reina. É um absurdo, está errado isso. Vou lhe dar um exemplo. Uma moça me envia uma mensagem e fala, pastor, estou seguindo esse pastor, você acha que ele é bom? Entro no Instagram do cara e eu fico na dúvida se eu estou no Instagram de um pastor ou num site adulto. A mulher do cara seminua. Está certo isso? Não está certo. Não está certo. E nós devemos nos vestir de maneira decente. Mas aí, o Satanás é o capeta mesmo. E aí ele pega isso que é uma coisa boa, o nosso desejo de ser santo, de falar isso está errado, isso a gente não quer para nós. E aí, a gente vem e fala assim, ó, é mesmo, nós somos bons, hein? Só nossa igreja presta. Ninguém mais presta. Ninguém mais. Nós somos demais. E nos tornamos insensíveis, arrogantes a tal ponto que nos distanciamos tanto dos pecadores que eles nem mais podem ouvir o evangelho. Não é isso. A resposta à mistura não é nos misturarmos também, não é essa falsa religião da misturança, não. Não podemos, a resposta à mistura não é o farisaísmo. Não é. Nós não devemos nos tornar fariseus. Não devemos nos tornar libertinos também, mas não devemos definitivamente nos tornar fariseus. Mas devemos ser como Jesus, santos, que comiam com pecadores, sem roubar com os ladrões. E esse é o meu quarto ponto. Comer com ladrões é diferente de roubar com bandidos. Porque isso é muito comum. É muito comum você ver um pastor mundano, uma igreja com inúmeras práticas mundanas, como, por exemplo, carnaval. Tem carnaval. A igreja sai no carnaval para evangelizar. Como assim, meu Deus do céu? Porque, não, Jesus comeu com pecador. Jesus não sambou com pecador. Diferente. Jesus só comeu com pecadores. Mas aí os crentes pegam essa passagem e aí então, Jesus... E aplicam assim, a gente bebe com pecador, a gente fuma com pecador, a gente samba com pecador, a gente anda de biquíni com pecador. Não, Jesus só comeu. Só isso. Só isso. Mas aí eles usam isso como desculpa para inserir todo tipo de prática mundana na igreja. Ter uma refeição com pecadores é extremamente diferente de se envolver em atos pecaminosos. Totalmente diferente. Paulo, aos Coríntios, está tratando das festas pagãs, onde ídolos eram homenageados. O que Paulo diz? Não, vocês não vão. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Eu não quero que vocês se misturem com essas coisas demoníacas. Então, lá no seu trabalho, você não tem que rir da piada suja. Não é isso que é comer com pecador. Você não tem que mentir. A gente não tem que fazer da nossa igreja uma rave, um show. Não. A gente não tem que se utilizar de todo o recurso mundano para tentar se identificar com os pecadores. Não. Mas, por outro lado,
A gente não pode deixar de esquecer que nós estávamos lá do outro lado perdidos um dia e pela graça fomos salvos. Então, nesse sentido, aquele podre, fofoqueiro, aquele pilantra do seu trabalho, ele pode sim ouvir o evangelho da sua boca. Você pode dar um abraço nele e falar para ele que só Jesus Cristo é o Salvador. E você pode se aproximar dele. Nós não podemos nos tornar tão santos que o evangelho não sai mais da nossa boca para os pecadores. Tão santos ao ponto de achar que somente nós podemos ser salvos. Qualquer pecador, por mais podre que seja, se crer e se arrepender, será salvo. Qualquer um. Até a escória, como eram os publicanos. Quinto e último princípio. Um coração velho não recebe ideias novas. Vamos para a parte final do texto, verso 33. Os discípulos perguntaram, os discípulos de João, os religiosos perguntaram, olha, os discípulos de João jejuam e os fariseus também jejuam, mas eu só vejo vocês comendo e bebendo. É exatamente isso que o texto diz. Eu só vejo vocês comendo e bebendo. Estavam acusando Jesus de praticar mundanismo. Eles não eram espirituais, vocês nunca jejuam, vocês são carnais, mundanos. Jesus então responde assim, não se pode jejuar quando o noivo está presente. Em dia de festa não se jejua. O que é isso? O jejum está sempre associado à tristeza, a dia de luto e de guerra. Por exemplo, no Yom Kippur, o dia da expiação, era um dia de jejum. Era dia de afligir a alma, era dia de entristecer a alma. Então era dia de jejum. Josafá, ele jejua por livramento. Nações inimigas querem destruí-lo. E o que ele faz então? Ele jejua. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum. Está vendo? Em dia de guerra se jejua. Esther. O rei passou um decreto para que o povo matasse Israel. Dia de guerra, o povo jejua. Esther 4:3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro. Jonas prega aos ninivitas dizendo, em 3 dias vocês vão morrer. O rei estabelece um jejum em que todo mundo jejuou, até a cabrita. Sério, até os animais. Todo mundo. Por quê? Porque era dia de morte, era dia de luto. Então, em dia de luto se jejua. Lembra de Davi? Seu filho está para nascer e ele está com medo que seu filho morra, ele jejua. O jejum é para dia de luto. O jejum é para dia de guerra. Não de festa. Não de festa. O jejum era para clamar por salvação. A salvação chegou. O Messias estava ali. Eles clamaram e jejuaram por séculos, clamando que a salvação viesse, que o Messias viesse. O Messias chegou. O Evangelho é boa notícia. A boa notícia era, Cristo nasceu, o Salvador está entre nós. Não é dia de tristeza, é dia de felicidade. Por isso não era dia de jejuar, era dia de comemorar. Mas a falsa religião nunca entende isso. Nunca entende. E aí Jesus fala, olha, não se coloca vinho novo em recipientes velhos, em odres velhos, que eram os recipientes de couro, para armazenar o vinho. Porque ele diz, esse vinho novo, em processo de fermentação aí, ele estoura tudo. Não se faz isso então. O que Jesus aqui está dizendo é o seguinte, o que ele está dizendo é, o novo é Jesus. O velho é o coração daqueles fariseus, cheio de dogmas errados, com ideias erradas, e uma ideia em específico, a ideia de que somente homens bons podem ser salvos. Essa ideia que estava encalacrada, essa ideia velha que estava na cabeça daqueles judeus, impedia que esse vinho novo, a mensagem da graça e de salvação, entrasse. Quando essa mensagem de graça e salvação entrava naquele coração velho, aquele odre velho, se rompia tudo, se estourava, e eles ficavam escandalizados quando Jesus dizia que um publicano podia ser salvo. Ficavam escandalizados. É por isso que nós, ao longo de nossa caminhada, nós vamos absorvendo conceitos da cultura, dogmas e ideias que são contrárias ao Senhor. São contrárias. São contrárias. E se não nos humilharmos e nos arrependermos, a mensagem perfeita do Evangelho entra em nós e provoca horror. A gente fica escandalizado. Por quê?
porque o odre é velho, porque as ideias são velhas, o coração é antiquado, o coração é podre, depravado, maligno e velho. É necessário que você se humilhe, não apenas para ouvir a mensagem da graça, mas para ouvir toda a palavra de Deus, toda ela. Um coração envelhecido ouve Jesus dizendo que a gente tem que ser puro, que a gente tem que viver em santidade, que as nossas vestes devem ser puras. Fica escandalizado. Como eles ficaram? Fica escandalizado. Qualquer ensinamento cristão genuíno, um coração velho ouve e fica escandalizado. Só põe tudo a perder. Esse vinho entra e se derrama por todos os lados. É isso que essa história tem a nos dizer. Queridos irmãos, este é o Evangelho que anuncia que só há doentes no mundo, que todos são pecadores, todos, sem exceção, mas que se crermos em Cristo Jesus, um milagre vai acontecer. Não é apenas que teremos um carimbo na testa de salvo, mas um milagre. Deus nos muda por dentro. É real. É um milagre. E é por isso que temos alegria em servir a Deus. Para nós não é mais um peso servir ao Senhor. Gente, eu estou pensando nisso hoje, né? Minha esposa está viajando, aí a gente fica carente, né? Está uma semana. E eu pensando no casamento, na fidelidade. E eu essa semana, aí fico pensando nela, né, bastante, pensando, meu Deus, e assim, não que a gente não seja tentado, todos somos, mas, meu Deus, que vida é essa desses ímpios? Uma vida de pecado, eles adulteram, eles não têm alegria, eles não sabem o que é amar alguém. O amor o amor gera essa alegria inenarrável. O amor é assim, mas eles não sabem o que é isso. Mas Cristo Jesus, Ele nos muda por dentro, nos estabelece e a gente deixa de ser bicho, porque é bicho que dorme com todo mundo. E aí eu estava lá pensando, é uma alegria o casamento. E eu pensando, me trocando agora, vindo aqui pensando nisso, né? Me trocando lá no meu quarto sozinho e pensando, meu Deus, é uma dádiva, o casamento é um espetáculo. Como os ímpios o veem de maneira terrível, de maneira tão pesada. Porque os odres são velhos, eles são podres e depravados. Eles não sabem o que é o amor. Não sabem. Então, quando ouvem essa coisa nova de que o casamento é algo espetacular, a ponto de a Bíblia dizer assim, o homem que achou uma esposa achou o favor de Deus. Eu sei, os homens deste mundo medem você pelo dinheiro, mas olha como que Deus vai dizer. O que é um sinônimo de bênção? Quem achou uma esposa, achou a bênção de Deus, o favor do Senhor. Que coisa espetacular. E eu lá na minha casa pensando exatamente isso. Puxa vida, mas isso só tem uma explicação. Uma explicação. No meio de um mundo que odeia o casamento, num mundo em que as pessoas já casam, já pensando no divórcio, já casam só planejando quando vai ser. Só tem uma explicação do porquê o crente se alegra em algo que o mundo detesta. É porque o odre é novo, o vinho é novo, aí não se rompe. Não se rompe. O coração é novo, as ideias de Jesus entram e se encaixam perfeitamente. Porque Deus muda o seu povo por dentro. E o seu povo, então, tem prazer em seguir a lei do Senhor. Tem prazer. Ele ouve. Jesus disse isso. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz e me seguem. Quando um crente genuíno ouve o texto bíblico e ele reconhece, esse pastor interpretou o texto de maneira fiel, o que esse pastor pregou não é a ideia dele, esse pastor pregou o texto bíblico hoje. Esse crente tem prazer. Eu vou, para encerrar, vai. Para encerrar. Tem umas coisas que eu falo aqui, e eu acredito que é a Bíblia. E é o oposto do que o mundo diz, eu sei disso. Quando eu falo, por exemplo, sobre a bênção de ser mãe, e aí muitas irmãs, muitas vezes abandonam tudo para ter um filho, outro filho, 3 filhos. E você sabe, gente, filho, você sabe, dá um trampo violento, né? Quem tem filho sabe. Eu acho que a dica para ter filho, quando as pessoas me perguntam, qual é a dica para ter filho?
Ela fala, esquece de si mesmo, morre. É isso, esse é o segredo. É morte total. Esse é o segredo. Morte. Morra. E aí, às vezes, abandonam carreiras. Carreiras. Não fui eu. Você acha que eu tenho essa lábia para fazer isso? Eu tenho. É ruim, hein? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse mundo ouve e fica escandalizado. Esse vinho novo entra e estoura tudo. Eles ficam loucos, querem me matar, mas não sou eu. O problema não sou eu. Mas o crente ouve e ele sente prazer. Fala, glória a Deus. É isso que eu vou fazer. Esse é o Evangelho que nos muda por dentro. Você crê? Vamos ficar de pé?